Olá, todo mundo! O Instagram, como sempre, demora aquele minutinho para começar. Oi, David! Que legal, já chegando aí então. O Instagram sempre demora um pouquinho para começar a avisar as pessoas de que a gente está aqui. Então, vamos começando devagarzinho. E a Mari já entrou, a Júlia também. Que legal, bacana, que legal. Micaele, que legal. Tudo bem? Que bom! Então, sempre como já é tradicional, eu vou começando, abrindo os trabalhos aqui, falando um pouquinho do Coriolab, enquanto o pessoal está entrando. Oi, Steph, tudo bem? Enquanto o pessoal está entrando, a gente vai dando aquele hello. Ó, deixa só esse barulhinho passar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Alexandra. Esse aqui é o canal do Coriolab, Laboratório de Estudos Coreográficos no Instagram. O Corolab ele é um projeto unificado da Universidade Federal de Pelotas dentro do curso de dança licenciatura. Olá, Zulce, tudo bem? Que legal. E aí, toda a ideia do projeto é a gente pensar a dança na universidade em colaboração com a dança que acontece na cidade. O foco desses últimos tempos tem sido a dança contemporânea, mas muito em função agora da questão da pandemia, a gente moveu um pouco o nosso foco para tentar descobrir quais são as ações possíveis que a gente pode fazer para que a gente continue em contato com a comunidade mesmo nesse período de isolamento. E essas lives de segunda-feira, já tradicionais agora, é uma dessas ações que a gente bolou, tá? Então a ideia é de conversar com as pessoas que fazem dança na cidade de Pelotas e às vezes também a gente tem convidados de outras cidades, né? A gente conversou com a Tatiana da Rosa, Lupaludo de Porto Alegre, mas a ideia é a gente tá estendendo então o diálogo. Oi, Ples, balé, tudo bem? Estendendo um pouco o diálogo abrindo o diálogo entre universidade e comunidade através dessas lives. Olá, tudo bem? De Jeffrey Ramon. Ah, é o Ramon? Que legal! Então hoje a gente vai conversar com a Mariana Rockenbach, que agora vai nos falar se ela dirige, se ela coordena o Zinha, que é um estúdio de dança bem ativo aqui da cidade de Pelotas, e ela vai falar um pouquinho sobre ele. Hoje a gente está fazendo a live às 8h30, exatamente por um pedido dela, né, que estava dando aula até agora há pouco, e também então é importante a gente respeitar os horários, né, que os nossos convidados trabalham. Então ela vai falar um pouquinho pra gente de como que o estúdio tem se organizado durante esse período e também um pouco da trajetória dela, quais são as novidades, quais são os pensamentos também que estão acerca do fazer prático dela em dança durante esse período. Tá? Então eu vou chamá-la. Deixa eu ver, vamos chamar Mari. Quem tiver perguntas para a Mariana ou perguntas para o Corelab, oi Isabela, tudo bem? Podem mandar para mim, mandem para a gente. Aqui tem uma coisinha que tem ponto de interrogação. Mandem para a gente essas perguntas. Oi, Oi, Mari, tudo bem? tudo bem contigo? Tudo, que massa, que bom que tu está aqui. Quero Que já te bom. agradecer por estar aqui com a gente nessa noite, depois de muita chuva que a gente passou aí, né, nesse final de É semana. verdade. Que legal que tu está aqui, muito bom. Eu estava Ah, preocupada com as questões de conexão e tal, como é que ia ser depois né, do toró que caiu, mas está tudo bem, ótimo. que E bom. aí, Eu que Mari? agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com esse projeto que tem um espaço tão importante no meu coração. Então, é uma alegria estar aqui também compartilhando, tendo essa troca, essa conversa. Vai ser muito bom. Legal. Então, acho que a gente pode começar por aí, né, Mari? A Mari faz parte da história desse projeto, ela faz parte da história do Corelab. O Corelab ele é um projeto que ele já tem bastante tempo dentro do curso de dança. Então, é bacana que ele foi mudando, ele foi tendo outros formatos, teve outros coordenadores também. E a Mari, ela foi bolsista do projeto. Quer falar um pouquinho sobre isso, Mari? Não, vou comentar então que, na verdade, o ano que nós entramos, né, no curso, eu e uma turminha aí que fez parte desse momento, do Corolab também.
Foi em 2013, né? E a Xanda estava saindo para o doutorado, né, Xanda? Foi bem Uhum. nesse período. E aí o projeto deu uma desativada e eu lembro que nós fomos atrás da professora Carminha, a amada Carminha, e a minha turma, né, quando entrou, tinha um caráter muito plural, assim, era cada um de uma técnica específica, de um universo específico. A minha turma específica, assim, já foi uma galera que estava um pouquinho, já tinha uma vivência um pouquinho na dança. Foi pouca gente que entrou, assim, direto do ensino médio, era uma galera que já estava um pouco mais madura, assim, nas vivências, já tinha feito faculdade, enfim. Então foi bacana, assim, porque foi um caráter específico daquela turma de 2013, assim. E aí nós nos reunimos e tínhamos muita vontade de aprender uns com os outros, né? De trocar experiências assim profissionais uns com os outros. E foi a partir disso que a gente procurou a Prof. Carminha e pedimos para ela um espaço, se havia algum projeto, alguma coisa do tipo, para que a gente pudesse ter essa troca, né? De vivências artísticas e tudo mais. Se afetando, se atravessando, né? E aí ela nos falou então do Coriolab, que estava desativado, mas que a gente podia pensar em escrever e fazer um pedido de reativar o projeto. E aí a gente leu, né? Ela nos deu os papéis do projeto, a gente leu, estudou, a gente recém tinha entrado, né? Recém tínhamos entrado, assim. Então foi aquela loucura, aquela fome, aquela sede de criar, de se conhecer, de se atravessar. E aí então nós pedimos, escrevemos, eu lembro que estávamos eu, a Kelly, o David, a Puca, a Tavani, o Robson, a Rebeca, toda essa galera. Que E legal, né? nós pedimos a reativação do projeto e escrevemos, né? Escrevemos, e a partir dali nós começamos a fazer assim, práticas como residências artísticas. Então, de períodos em períodos, um ficava responsável para ministrar as aulas e tudo mais, as experiências. Chamamos professores também. Na época, acho que tu ainda estava saindo, mas não tinha saído, a gente te chamou também e pediu para que tu nos desse uma Sim. prática, uma vivência. E foi muito massa, assim. A Helena também nos deu pilates para dança durante um tempo no projeto. Eu acho que foi mais ou menos um ano que a gente ficou nessa vivência, assim, e foi muito bacana, muito enriquecedor. Foi a partir dali também que eu comecei a levar vários projetos, várias escritas para eventos científicos sobre processo criativo e sobre esse desdobramento, né, dos entrelaçamentos artísticos de pessoas plurais, enfim. E levei muito trabalho científico sobre o Corolab por aí. Que legal, que massa, né? É importante isso, assim, né? Da gente pensar, e isso foi uma das coisas também que quando o MEC foi avaliar o curso, o ano passado, foi? Foi ano passado, a gente eu já tô meio perdida no tempo agora, foi o ano passado, no início de 2019. Quando eles foram avaliar o curso, eles foram uma das coisas que eles comentaram, assim, como é interessante que um projeto ele vai se metamorfoseando, assim, né? Se mudando de acordo com aquilo que realmente o período está pedindo, né? Isso é Uhum. muito legal né? E foi através de um pedido de vocês que teve essa mudança. Isso é muito bacana e para a gente entender também que um projeto da universidade ele vai se fazendo também, ele é um processo Sim. também. Ele não é uma coisa fechada. Então, a própria ideia dessas lives aqui também é pensando nisso, assim, né? A gente nunca tinha imaginado, né? A Júlia colocou ali que massa, a Júlia que trabalha no projeto agora, a gente nunca tinha imaginado esse formato para o Coriolab, né? Esse bate-papo e transmitido, né? Então, foi uma das alternativas que a gente encontrou em função de pensar o projeto nesse período agora. Que legal. Sim, E tu falando dessa turma, né, não é à toa, né, Mari, que todos continuam trabalhando, né, e também sim, continuam nessa pluralidade também, né, cada um com uma área bem distinta. Aquele trabalhando com a dança e a educação somática, né, o sim. Feldenkrais, tu com teu estúdio, o Robson foi nosso colega também ali na dança, da professor de dança de salão e foi colega também, professor substituto, isso é muito massa. O próprio David trabalha aí no estúdio também com danças urbanas. E a O Puca, se David eu está não me na, engano, o David continua tá com na trabalho. escola também. O David está super ativo na escola agora, Ah, porque olha tanto que eu legal. quanto ele, eu comecei no Santa Mônica, né, na escola Santa Mônica há uns 3 anos. Também estou perdida com o tempo. E aí depois o David entrou e agora ele está bem ativo também nas atividades, nessa questão do IAD, né?
Então, todo mundo foi para uma área assim muito bacana e está ativo. Isso é muito bacana a gente ver, né? Porque é aquilo que a gente sempre comenta, né, Xanda, que é muito autoformação, a universidade é muito autoformação. Então, conforme a gente busca e vai encontrando dentro do que a universidade oferece oportunidades, a gente vai se descobrindo, se redescobrindo, né? Uhum. Mas é interessante na tua formação, né, Maria? E aí vamos falar um pouco da tua trajetória agora. Tu tem uma formação paralela aí, né? Queria que tu falasse um pouquinho disso e como tu vai encontrando esses. É paralela, mas ao mesmo tempo ela tem, né? Elas se encontram várias vezes, né? A tua formação em moda, o teu mestrado em história. Como é que isso. Como é Aconteceu. que tu embaralha tudo isso? Conta pra gente, assim. Como é que tu Então, começou na dança e aí como é que até agora? Fala um pouco da tua tá. trajetória. Isso é legal porque é aquele velho ditado, né? Que nós somos uma longa história. É. Eu acredito assim que eu não consigo falar de mim como o meu viés historiadora entra, né? E aí eu tento sintetizar para não transformar numa dissertação a minha fala, mas enfim, não tenho como falar assim, começar a falar de mim sem falar de um pouco também das pessoas que me atravessaram e construíram o meu caminho, assim, me construíram também como mulher, como artista, né? E como pesquisadora também. Então, vou começar contando um pouco, porque pouca gente sabe, na verdade, mais os alunos que participam ali do estúdio e tudo mais, que sabem mais a nossa história, assim, né? Não é algo que a gente divulgue tanto, até, de repente, é uma coisa de se pensar, de se falar mais sobre a história do nascimento das coisas, né? Dos lugares, assim, depois de fazer o mestrado em história, eu fiquei muito com essa necessidade de registrar tudo, né? Se eu pudesse, eu registrava tudo, de todos os lugares da cidade. Mas, então, a minha história começa na história da minha mãe, né? Que a minha mãe, ela é artista e ela começa da infância, assim, até a adolescência a fazer balé clássico na escola Gonzaga, no colégio Gonzaga, né, com a professora Valdélia, a avó do Diego, da Ples. Então, Que lá legal. naquele período lá da década de 70, 80, né, de 70 a 80, durante essas duas décadas, ela fez o balé com a Valdélia, naquele período, né, crescente, efervescente da dança em Pelotas, assim, do balé clássico, principalmente. Onde a Antônia também está trabalhando muito, produzindo muito, né? Antônia Carindi, que é o meu objeto de pesquisa amado. E então a mãe ela trabalha com balé clássico nesse período, faz durante toda a infância e adolescência. E aí, depois da escola, então, ela vai para as artes plásticas, não eram artes visuais ainda, foi para as artes plásticas, que era a alternativa do artista de formação acadêmica, né? Então, ela foi para as artes plásticas. E lá, enfim, trabalhou com performance, trabalhou com a gravura, diversas exposições. Então, eu cresci num lar muito artístico, muito. Isso sempre teve presente, né? Nunca foi uma questão. Eu sou muito privilegiada, até, né? Costumo dizer que eu fui muito privilegiada, porque isso nunca foi uma questão de não, essa profissão não. Pelo contrário, sempre foi um incentivo, né? Viver naquele meio e ver que era possível. E então ela, a partir dali, foi para as artes plásticas, viveu todo aquele período, e depois desse período da graduação, onde ela se formou ela fez bacharel em gravura e também fez a licenciatura, e saiu e foi dar aula, né? Meio que a alternativa de muitos artistas virar professor também, se transformar, né? Aprender a ser professor. E aí ela foi, então, professora do Castelinho do Saber, enfim, que hoje é o Érico Veríssimo e tudo mais, foi por muito tempo professora ali. E, enfim, o que acontece? Depois nasci, aquela coisa toda, e a minha mãe ela continuou produzindo. Então, por um certo período de tempo, ela teve um programa de TV artístico e educativo para crianças. Legal. E foi por um bom tempo, assim, eu lembro bastante tempo da minha infância esse programa ele funcionou em rede fechada e também na rede aberta, né, na TV Cidade, também na Nativa, que era do SBT, era do SBT, eu acho. E ali, então, eu participava de tudo aquilo, né? E já tinha começado a fazer aulas e tudo mais, que ela foi minha primeira professora na escola, porque eu chorava muito, não queria deixar, e a minha mãe sempre virava professora das escolas que eu estudava. E aí ela dava artes, dava o balé, dava a bandinha, dava tudo. Porque ela era do coral, enfim, minha mãe tudo, artistona. E aí, a partir disso, né, já estava ali naquele meio, já fazia as aulas, já estava também fazendo parte daquele universo do programa, de fazer matéria, de vê-la indo fazendo eventos e mostrando arte em outros lugares também para as crianças, enfim.
E depois que o programa, que finalizou o programa, ela fez por um bom tempo também um musical infantil, com música e dança, para a rede de escolas da cidade. Então foi rede pública, rede privada, e circulou, assim, acho que foram um ou 2 anos disso circulando na cidade. E aí, lógico, que eram apresentações do universo infantil, que era o programa, não sei se vai ter algum remanescente desse período, dos anos 2000, acredito, mas meus colegas todos assistiam. Que legal! E é muito bacana que foi um período, e eu tava lá naquele meio, indo nas apresentações com a equipe que tinha, das meninas que dançavam, então a gente ia apresentando, né, aquela coisa toda. Isso E aí, tem no enfim, YouTube, Mari? Desculpa te interromper, mas fiquei nós curiosa. temos em DVD, mas nós nunca colocamos Ah, em é? lugar nenhum, assim. Sim. Bom, pensando nessa ideia de arquivo, né? Quem sabe um dia vocês possam elaborar alguma coisa, assim. É Que legal, verdade, Sandra. que É verdade, legal. tem que colocar mesmo. E aí, enfim, eu era pequena, isso, né? Devia ter uns 9, 10 anos, e, enfim, sempre fazendo as aulas, fazendo aula de teclado, aula de violão, enfim, sempre imersa, assim. E aí, o que que acontece? Depois desse período, assim, que se viveu tudo isso, né? Mais falando da infância, adolescência, continuei dançando, enfim. Fui tendo contato na escola com outras técnicas, né? E fui conhecendo jazz também e tudo mais. Mas, né, se eu começar a pontuar muito, eu não vou parar de falar. E aí, então, foi que, até nesse período mesmo, pela minha estrutura, assim, pelo meu perfil, eu nunca fui muito do perfil de ir a festival, né? Então, quando a galera ia para o festival, eu não tinha a estrutura psicológica mesmo, assim, de ser muito ansiosa, muito nervosa. Acho muito legal quem tem essa estrutura, esse perfil, mas não era o meu perfil, no caso. Então, eu sempre preferi ir para congressos, assim. Então, eu sempre fui muito estudiosa, queria aprender, saber de onde as coisas vinham, assim, sempre tinha esse caráter explorador, né? Então, eu ia muito a congressos, assim, fazer cursos, e aí fui conhecendo uma galera também diferente, fui conhecendo o Gia Alex, o Edson Santos, a Erika Novak, do universo do jazz, assim, são pessoas incríveis, Gustavo Santos, que agora é uma pessoa que está bem em alta, assim, também, Sim. mas é jovem, já é de uma nova leva, mas fui conhecendo esse pessoal e fui tendo contato, fui em congresso do jazz em São Paulo, aquela coisa toda, né? Fui me apaixonando por esse universo. E aí, então, nesse período dos meus 18 anos, eu fui para a universidade. Até interessante que nesse período de 2011, eu acho que foi quando eu fiz o primeiro vestibular, eu me inscrevi para dança, mas não abriu naquele ano. E Aham. foi o mesmo ano que o David também tentou entrar e não abriu. Nós tentamos uns 2 anos iguais. Ah, olha E, só. e depois em 2013. O E destino. aí é o destino. E aí, em 2011, então, como eu sempre tive nesse universo da dança, eu tinha uma tia-avó que fazia os meus figurinos. E eu achava incrível aquele universo de compra fita grega, costura, dá um brilho, mais cetim, mais voal, mais. Aquilo era tão. Para mim, assim, era maravilhoso, né? Então, a Aham. partir dessa vivência que eu tinha com a minha tia-avó ali, ela costurando, levava os tecidos, ela mandava de volta, aquela questão toda. A minha tia-avó já é falecida, tia Tereza, uma pessoa excepcional, assim, que também me atravessou, né? E então, depois dessa questão, assim, eu pensei, então, não, então, de repente, eu vou para o viés da moda e vou pesquisando, então, vou descobrindo essa questão de figurino e tudo mais. Foi o que eu encontrei de mais artístico nas minhas possibilidades no momento, assim, né? Uhum. E aí eu fui, então, fazer a graduação em moda, fiz durante o tempo, né? E aí, nesse período, eu fiz uma cadeira de processos criativos que eu fiquei louca, né? Fiquei apaixonada, assim, com uma professora maravilhosa, que é a Dani Palazzo, incrível, assim, e ela me deu um start sobre processos criativos e as coisas se conectaram para mim, porque como eu vim desse universo artista, né? Eu não costumo dizer que eu sou do universo da dança, mas eu acredito no universo da arte, assim, como tudo se interliga, né? Tudo se entrecruza, assim. Então, por ter esse caráter plural, eu fiz essa relação, assim, nessa cadeira de processos criativos, no como tudo tá ligado, como tudo quando funciona junto, funciona melhor, assim, né? Quando tudo é pensado junto, o processo coreográfico junto com o processo do figurino, tudo vai se construindo, Uhum. o personagem vai nascendo, né? Uhum. Tudo isso para mim, tá completamente ligado, né? Para a minha forma de fazer. E Uhum. aí, então, eu fiz o curso de moda. Nesse período, eu estava terminando o curso de moda.
entrei no curso de dança, né, louca, fazendo tudo ao mesmo tempo. E no final do curso de moda nós abrimos o estúdio já, nós abrimos o Zinha, justamente por essa vontade assim de criar, sempre esse estímulo de criação, né, de desenvolver um trabalho que fosse mais próximo do que a gente acreditava dentro das artes, assim. Que é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que eu não acredito em concorrência, assim. Eu não acredito que a gente abra para ser concorrente de alguém. Porque eu acredito que o artista ele tem uma assinatura muito própria, né? Pelo menos quando busca ter uma assinatura própria. E dentro desse caráter assim de assinatura, de identidade, nós não somos concorrentes, porque sempre vai ter um perfil de público para o teu trabalho, né? Então É verdade. a Uhum. gente abriu assim nessa ideia de a mãe artista, sempre muito produtora cultural, né? A mãe ela é a que coordena, ela é a diretora do estúdio. Eu entro mais nessa parte artística, coreográfica, de figurinos, de processo de Uhum. montagem e tudo mais, e ela produz, desenvolve os espetáculos, os eventos, né? Eu fico nessa parte mais artística. E embora ela atravesse todas as partes também, tá tudo sobre Claro. o olhar dela. Uhum. E, enfim, dentro disso, assim, quando eu entrei no curso de dança, e aí foi muito bacana porque eu já tinha essa questão da pesquisa, né? Já vinha pesquisando sobre o figurino, sobre traje de cena, na verdade, que é o termo que se usa mais, né? O traje de cena, traje cênico, e entrei no curso de dança, tive essa relação com essas pessoas todas, com algumas professoras maravilhosas também, que, enfim, não vou ficar só citando alguns nomes, porque são tantas pessoas que é até injusto, né? Mas tu mesma, a Carminha, enfim, todas essas pessoas que também foram dando oportunidades de pesquisa e de desenvolvimento artístico, né? E aí, dentro dessa questão do curso de dança, foi que eu fui pesquisando também o processo criativo. Eu continuei a minha pesquisa, né, de processos criativos. No meu TCC da parte de moda, eu falei sobre a arte a favor na questão do marketing de moda, como ser de uma forma sensível a atravessar mais as pessoas. Tentei trazer essa proposta, né? Uhum. E sobre mulheres. Então, meu trabalho já foi sobre mulheres lá em 2014, eu acho que foi quando eu concluí. E nisso eu já vinha pesquisando também dentro da dança ali, levando para muitos eventos, coisas sobre processos criativos. É, então, assim, aí depois o que acontece? Nesse período, assim, quando eu estava lá na dança, já pesquisando e tudo mais, teve um dia de um trabalho, bem no comecinho da graduação, até de um trabalho de história da dança, onde nos foi colocado, né? Eu acho que não me lembro quem que ministrava essa disciplina, mas foi nos colocado uns 5 nomes de expoentes da dança, né? De Pelotas. E aí nós éramos para escolher, né? Nós tínhamos que escolher esses expoentes para fazer uma pesquisa rápida, uma biografia rápida sobre eles. Sim. E aí foi dito, foram dizendo os nomes e tudo mais, e aí foi dito o nome da Antônia Caringi. E aí ninguém escolheu, meio que um ou outro sabia quem era, de longe, assim. E quando eu vi assim, ninguém vai escolher Não, eu quero a Antônia Caringi. Por que eu quis a Antônia Caringi? Porque a mãe, na época que fazia o balé no Gonzaga, me contava das experiências e me dizia, nossa, mas a Antônia era tão modernosa, ela era tão pra frente, os trabalhos dela eram tão diferentões. E a mãe super admirava o trabalho da Antônia, mas na época mais da infância não teve assim aquele incentivo dos meus avós, no caso, não, já faz balé na escola, já tá bom, né? Vai começar a virar artista, segura. Uhum. Então foi aquela questão, assim. Então ela ficou com aquele desejo e me contava da Antônia. E eu conheci a Antônia já, e levantei a mão e disse, não, pode deixar. Até eu tava com a Kelly nesse período, Kelly de Rondônia, não tava entendendo nada. Eu falei, não, deixa que vai na minha que vai ser legal. E Uhum. aí a gente foi fazer esse trabalho com a Antônia. E aí, enfim, tudo aquilo que a mãe me comentava, né, que a mãe, Eunice, vou dizer o nome dela, porque senão só fica como minha mãe, mas a Eunice Sim. Santos, que nós usamos Importante. até nomes diferentes, é Mariana Rockenbach e Eunice Santos, que já somos tão parecidas que não precisa. Uhum. E aí, eu fui então fazer a gente foi, né, fazer essa pesquisa com ela rápida, assim, uma breve biografia, mas eu fiquei maravilhada. Ela nos mostrou alguns arquivos, assim, no dia. Ela nos mostrou alguns arquivos que ela tinha, os croquis intactos,
Ai, as que legal. partituras corporais intactas dos trabalhos Uau. que ela tinha um acervo assim conservado, e eu fiquei simplesmente apaixonada por aquilo, né? Já que eu sempre Uhum. tive esse caráter explorador, assim, pesquisadora, né? Historiadora mesmo. E Aham. aí a gente fez esse trabalho, entregou e tudo mais. Ok, passou, mas ficou aquela incomodação, né? Aquela Uhum. coceirinha, assim. Uhum. Ficou, passou, fiz um tempo ainda da graduação ali e tudo mais, até que me surgiu a possibilidade de fazer um mestrado em História, né? E a Carminha, na época, estava terminando o doutorado, a gente falava muito sobre essa questão da história, que ela estava terminando o doutorado em História, né? Uhum. E a gente estava conversando muito sobre essas questões e levando trabalhos, enfim, científicos. E eu trabalhando, né, loucamente no estúdio, enquanto isso, produzindo aquela coisa toda, coreografando, saindo mais cedo da aula, indo pro estúdio, aquela coisa toda. E aí eu pensei, não, então o que eu posso fazer? E tive uma conversa com o professor que inicialmente me orientou no projeto de pesquisa, e aí falei algumas opções e tudo mais, e comentei sobre o que eu tinha da Antônia, né, que eu já tinha algum material, e fiquei pensando muito naquilo, assim, do se a gente não registrar para onde vai esse processo criativo, para onde vai, onde fica, né? A história ela vai se diluindo, a memória vai se apagando e essas Uhum. mulheres vão ficando como um eco muito distante, assim, né? Verdade. Uhum. Até às vezes quem trabalha ativamente já é um eco um pouco distante, não é puxado, né? Então imagina quem já parou de trabalhar há um tempo, o quanto essa Uhum. história vai se esvaindo, né? E aí isso Sim. foi me incomodando, eu fui pensando o quanto era urgente registrar, e aí o professor disse, não, é ótimo isso aí, fui trazendo o material. E aí, então, comecei na história, nesse caráter, assim, pesquisando justamente a biografia da Antônia Carinti, que teve uma escola de 69 até meados de 95, né, 99 ali, e enfim. E ela é a história da dança em Pelotas, né? Ela começa nos primórdios aqui, quando ainda Miriam Guimarães dava no Conservatório de Música. Então, é uma história que é quase como se reconhecer, né? Isso é muito, eu acho a história fascinante, porque a história nos mostra um caminho percorrido antes de nós e o porquê nós percorremos esse caminho, né? Isso é tão fascinante, assim, que me encanta. Mas Sim. eu comecei a fazer, então, sobre a trajetória dela e a trajetória da escola, né? A biografia dessa mulher e a trajetória da escola. Então, são mais ou menos 30 anos que eu Da escola escavei dela. Pra a escola gente. dela, isso. Isso. Inicialmente ela começa dando aula no São José, e aí depois vira o balé Antônia Caringe, né? Mas já era tratado como balé Antônia Caringe. Uhum. E ela tem uma vivência com o pai, Antônio Caringe, né? Toda uma vivência plural também nas artes, expedições artísticas quando o pai ia para a Europa, enfim, tem toda essa relação. E isso me encantou muito na história dela também, como se a gente fosse realmente se afetando, se descobrindo e aprendendo muito com as vivências, né? Eu acredito muito nisso, de aprender com a história do outro, como isso transforma a gente como artista, né, Xanda? É impressionante. Uhum. Quando a gente observa, né? Quando a gente olha de verdade, a gente aprende muito. Uhum. E, e aí, enfim, comecei. Então, a minha pesquisa na dissertação é justamente sobre a biografia da Antônia Caringe e sobre história das mulheres, né? Memória, história oral, porque eu fiz história oral, pesquisei oralmente, né? Fiz entrevistas, transcrições, Que legal. memes. E também acervo pessoal, arquivar a própria vida, a relação de mulheres que Ah, que guardam legal. as memórias, porque a história oficial, de certa forma, não dá a luz, né, exata que merecia, enfim, ou simplesmente por uma vontade de mostrar outra coisa, né? E é Uhum. muito sobre a relação de história das mulheres, do acesso às mulheres à profissionalização nas artes, né? A entrada das mulheres nas escolas de belas artes. Então tem toda uma relação de mulheres, assim, no trabalho. E esse período todo da escola, então, onde eu coloco todas as produções, trago tudo, faço uma relação com o período histórico também que se está vivendo, né? Era um período de ditadura em certo momento, então tem uma relação com o contexto. E também sobre os espetáculos. E aí, na parte de espetáculos, no meu terceiro capítulo, eu trago processos criativos, trago o espetáculo Guarani, que ela trabalhou, com o romance, então, do José de Alencar, né, e a ópera do Carlos Gomes, e faz esse atravessamento, que ela fez uma ópera, um balé ópera em Pelotas, com a Ana Botafogo e o Paulo Rodrigues,
em 91, é uma coisa assim incrível de ver, de assistir, de estudar sobre. É algo muito grandioso assim para nossa cidade, né? Que é uma cidade pequena, se a gente pensar bem, ela é grande, mas ela é pequena, tem esse Sim, complexo assim, né? sim. E aí pesquisei sobre o processo criativo mesmo dela nesse trabalho, todo o caráter figurinista dela, porque ela assinou desde o começo, de 69 até o último ano, ela assinava exclusivamente os figurinos. Então Olha ela só. produziu todos os figurinos e, e os espetáculos, enfim. Então como disse um professor que estava na minha banca, era uma antropologia da dança ali, porque foi escavando mesmo e trazendo à luz os processos criativos dessa mulher. E no final, então, eu trago uma discussão sobre a mulher na direção, né? A mulher na direção da cena, que é realmente a minha proposta de pesquisa, assim, que eu fui levando sobre traje de cena, sobre as mulheres na direção, as mulheres em cena. E assim se foi. E aí eu sigo aí, pesquisando, me considero muito artista pesquisadora, assim, porque sigo me atualizando, sendo técnica ou na pesquisa mesmo. Como é que a gente faz para acessar, Mari? Ela é, eu não sei se foi, tu fez na UFPEL? Isso, foi Ah, pelo então está lá no PPG. diretório da UFPEL. Isso, está no site também do PPGH, do Programa de Tá. Pós-Graduação de História. O nome da dissertação é O Palco como Desejo, a trajetória de Antônia Caringe de Aquino como centro do espetáculo. Está disponível, se quiser eu boto nos comentários depois, enfim. Faça isso, porque eu tenho certeza que é um material riquíssimo para a gente acessar, né? Eu não, no momento eu não estou nas disciplinas de história, até eu vou dar agora História da Dança 3, Ah, que legal. pela primeira vez, assim. Sempre participo, falo alguma coisa, mas é a primeira vez que eu vou dar a disciplina, né? Juntamente com o professor Manuel. Então, vai ser muito importante esse material. Que legal, que legal, Mari. Eu tinha, sabia que tu tinha feito o mestrado em História, mas não conhecia a tua pesquisa, A assim, muito pesquisa. interessante. E eu achei interessante que quando tu estava falando, eu comecei a criar, tem alguns paralelos com a tua própria história também, né, Mari? Total. Chega até a história da tua mãe, né? Se apanhado, assim, até a Eunice Santos, ou tu para lá na Caringe, como é que fica? O Xanda travou um pouquinho para mim aqui. Tá, então eu vou repetir, não tem problema. A Tá, gente sabe como é que é essas coisas de tecnologias. pois Eu é. te perguntei se tu chega a contar também a história um pouquinho, esboçar a Ah, história tá. da Eunice Santos, da tua mãe, ou se tu para ali na Caringe, ou se tu já começa Tá. a traçar paralelos com a tua própria história, tua própria ancestralidade também. É, na verdade, ele não teve um caráter muito autobiográfico, assim, né? Ele foi completamente uma biografia histórica, né? Histórica barra artística, porque eu pude trazer Aham. a minha poética também para dentro da. Graças a Deus eu tive, assim, a Larissa Patron, que foi uma super orientadora, me deu liberdade para trazer a poética, assim, para dentro de uma escrita mais estabelecida, que é a história, né? Com autores Uhum. tão estabelecidos, mas eu trouxe a minha história assim do porquê do trabalho lá no memorial, ali na justificativa do trabalho, no Legal. começo do trabalho, orientando o leitor assim de por que chegamos naquela pesquisa. Assim. Então eu trago Uhum. sim um breve apanhado do porquê eu comecei a pesquisar esse sujeito. Né? E a Antônia assim, foi incrível porque a gente tem que ter uma imparcialidade dentro da pesquisa, mas tem certos momentos que a imparcialidade, Uhum. ela. O que é imparcialidade diante de tudo que a gente vive e aprende, né? Então a Antônia Uhum. virou uma mãe da dança, assim, do coração para mim. Aprendi muito nesse período. Um período de mestrado foi uma faculdade, assim, foi uma graduação, porque foi impressionante, assim, o quanto eu aprendi justamente de processo, de produção cultural, é muito importante, assim. Mas eu trouxe só essa breve justificativa, assim, do porquê na Legal. pesquisa. É interessante isso, fazendo um paralelo há um tempo atrás, mas já há umas semanas ou meses atrás, agora não me lembro. Eu conversei com a Daniela Souza, da Dicleia, e ela também Legal. fala da influência da mãe dela no fazer dança, né? E como elas são importantes nisso, né? Como essas gerações, como as mulheres influenciam outras mulheres, né? Isso é muito legal e eu tenho certeza que tu abordou isso lá também, quando tu fala né,
do próprio feminino dentro da dança também, né? De como uma coisa passa para outra, como a gente se sente. A minha mãe não era dançarina, mas a minha mãe era uma pessoa muito dançante, também me influenciou Sim. muito. Isso é muito bacana. É, Isso. A gente sente muito isso, né? A gente quer trazer essa alegria para a gente também, né? Ou da arte, enfim, a minha mãe também é muito artística, como a tua. sim. Então a Que gente legal. quer ter essa alegria também, né? Que legal. É, A Nice, ela fala assim, Mari, linda, coisa boa esse bate-papo de gente artista, inteligente com conteúdo. Obrigada, Nice. Que legal. tá Ela é ligado, o pessoal tá ligado. o David fala da formação híbrida, né? Coloca entre aspas que teve uma formação híbrida, e é verdade, né? E como isso é importante também, né? A gente não se tornar só especialista dentro de uma É verdade. pequena fatia, mas como a gente pode multiplicar isso, hibridizar tudo isso, né? É É verdade. importante isso. É uma das alternativas, né? Não estou dizendo que se especializar em alguma coisa também não é legal, mas é Sim, importante sim. a gente ter É, gente eu lembro de uma diferentes. fala da professora Helene Sacco que ela dizia que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, como especialista, senão a gente vira especialista do próprio trabalho só, né? Doutor do próprio trabalho e não de outras coisas, né? Então, eu tento sempre cuidar isso, assim, para não me tornar tão especialista que não permita que outras coisas venham também, né? Sim, é verdade. Fica muito hermético, né? A gente acaba que fala só para os nossos aí. E aí, Exato, e exatamente. é sempre bom a gente pensar quando a gente faz uma pesquisa qual é o alcance dela, qual é o impacto que ela vai ter, não só dentro da comunidade acadêmica, mas o impacto mesmo no mundo, né? A gente sabe que uma É, pesquisa é um grão de areia, mas é um grão de areia muito importante, exato. né? Ah, que legal. Gente, se quem quiser mandar comentários, mandar perguntas para a Mari, manda aí, que a gente agradece. Eu já Muito vi que tinha legal. umas alunas aqui dando oizinhos, já vi que Ah, estão tem presentes. várias. Paulinha, Márcia, Ai, linda. Ah, a Márcia da Unidança. A Márcia Letícia. é uma pessoa do jazz aqui da cidade que é maravilhosa também, que é outro sujeito que tem que ser registrado. Tive o prazer de fazer aula com ela também, e ela é uma pessoa muito importante também. Que legal. Tenho algumas perguntas a partir daquilo que tu trouxe. Bom, a primeira questão é essa, né? Da questão do arquivo, né? Da dança, assim. De quando que a gente. Como é importante esse arquivamento da dança e quais são as estratégias que a gente pode trazer para criar um arquivamento que registre mesmo a dança, né? Uhum. No seguinte sentido, deixa eu ver se eu consigo elaborar melhor. A gente sempre entende a dança como essa arte efêmera, né? A partir do momento, é uma arte de cena, a partir do momento que tu faz, ela já está se esvaindo, né? Mas eu acho que existem sim estratégias, e aí acho que a Mônica Dantas é uma pessoa que está trabalhando bastante isso em relação ao trabalho da Eva Schuh em Porto Alegre, né? De como dar carne à memória, que é como ela chama o trabalho de pesquisa dela, né? Como dar como registrar isso, né? Quais são as formas de registro? Eu venho há um tempo já trabalhando com essa ideia de reperformance, de fazer novamente os trabalhos de outros, né? Pensando também, e no próprio, talvez no jazz, no balé clássico, é uma coisa que é Repertório. consolidada, né? Tu faz o balé de repertório, mas nas Uhum. outras danças parece que tu tá roubando, né? O trabalho do outro, né? Que tem a questão, né? Tu E que é fala da cintura. que é muito na hora, né? Parece que aquilo ali e pronto, joga fora já é uma ânsia, assim, né? Sempre do novo, do Sim, novo, do novo. que tem a ver com essa ideia de assinatura também, né? Que tu traz Uhum. ali. A gente tem uma assinatura, cada espaço vai ter sua assinatura. Isso é uma ideia muito contemporânea de dança, né? Moderna e Sim, depois, né, permanece ainda hoje. De que parece que a gente está, né? No momento que tu faz o trabalho de outro, tu tá roubando a assinatura do outro. E na verdade, eu acho que existe essa possibilidade, sim, de com as devidas, né, referências e reverências, exato. sim, brincar com o trabalho do outro, sim, refazer o trabalho do outro, reperformar o trabalho do outro. Nesse sentido, como é que vocês têm pensado os trabalhos de composição de vocês dentro do estúdio, as coreografias, os trabalhos de fim de ano? O que vocês têm bolado, assim? Quais são os processos de criação?
É até interessante que tu falaste da Carne, a memória, né? E a Carminha foi minha banca, né, na dissertação, e ela falou justamente isso, porque tem uma parte do meu trabalho que fala sobre acervo pessoal e multiplicidade de fontes. E o quanto isso torna o nosso trabalho legítimo, registrável, né? E Uhum. possível de se manter, assim, legítimo mesmo, né? Mostrando que existe lança-luzes ao passado, assim. Então, essa parte do meu trabalho também, ela fala bastante sobre isso, sobre a multiplicidade de fontes e a forma de registrar o efêmero. Eu trago muito essa questão Que de que a legal. dança, ela é o momento, né? Ela é o Ai, efêmero, tô ela louca pra passa. ler, Mari. Ai, não vou nem fazer muita propaganda. Ai, já fez, agora Mas, já fez. Xanda, sabe que eu fiquei tão enlouquecida, que eu pirei tanto na dissertação, que a Larissa tinha que me dizer, Mariana, chega, deu, tá pronto. Porque eu queria escrever mais, foram quase 200 páginas. Então, assim, foi muito, foi além, mas foi necessário. Cada palavra foi necessária. Uhum. E falando sobre isso é, das composições coreográficas, a gente sempre tem um trabalho no estúdio que começa com pesquisa, assim, sempre. Então a gente sempre começa com uma temática e a partir dessa temática a gente vai buscando referências, a gente vai buscando a etimologia da palavra, do que a gente quer buscar, a gente vai buscando referências de textos, de imagens, enfim, faz aquele brainstorm, né? Que aí o meu lado designer já vem, já traz o brainstorm, já traz o painel de inspirações. Eu trouxe muitas coisas do design, assim, também, porque eu acho que é muito bacana, assim. Eu dei umas oficinas há algum tempo, assim, de processo criativo que falava sobre essas ferramentas na dança, assim, é muito bacana, porque a gente ajuda a gente a manter uma direção naquilo que a gente quer criar, né? E uma coerência no trabalho também. E aí, dentro disso, a gente também escreve, enfim, a mãe mesmo, a Eunice, ela sempre escreve os textos, então ela vai escrevendo o roteiro do trabalho e eu vou me guiando por aquele roteiro, vou desenvolvendo. A gente vai fazendo a seleção musical, mas antes tem toda uma pesquisa mesmo de busca do porquê, né, do porquê do trabalho, de uma justificativa, assim, do embasamento teórico mesmo do trabalho, pelo caráter do que a gente faz, assim, né, e a partir disso aí vai se buscando referências de movimentação dentro da técnica, que saia da técnica, aí vão se buscando, né? Coreografias mais técnicas, coreografias que buscam um pensamento contemporâneo de dança, né? Não especificamente dança contemporânea, mas um pensamento contemporâneo da dança, da própria técnica que a gente faz. Então, toda essa relação. E a gente, realmente, essa questão do efêmero, a gente sempre acaba buscando novo e vai deixando coisas para trás, e realmente é necessário a gente remontar com pessoas novas, né? Trazer o trabalho que a gente já fez, inclusive para quem participa do trabalho, né? Para quem é aluno, para que conheça a história do próprio espaço, né? Nós no estúdio Uhum. não temos muita circulação assim de alunos. Tem alguns lugares que tem muita circulação de alunos, muitos alunos entrando, muitos alunos saindo, cada ano é um novo ciclo, é muita gente nova, muita gente que saiu. E nós ali no estúdio temos uma família mesmo, porque é uma galera que vai entrando e vai ficando e vai ficando. Nós temos alunos de 7 anos de espaço, nós temos 8 anos de espaço, né? E temos Sim. alunos de 7 ali, e as pessoas que faziam antes continuam parceiras, amigas, indo nos eventos. Então, as composições coreográficas são assim. Aí eu utilizo vários recursos, né? Eu faço mapa coreográfico quando eu quero criar, porque a gente às vezes tem prazo para criar, né? Isso é muito difícil. Quando a gente tem prazos de tempo para a criatividade não funciona assim, né? E a gente às vezes precisa entregar um trabalho naquela data e aí a gente vai utilizando recursos. Às vezes a criatividade esgota, né? Às vezes a gente não é Uhum. mentalmente capaz, assim, psicologicamente capaz. Então, vou utilizando esses recursos, os mapas coreográficos, vou desenhando as figuras, e enfim. E aí a gente vai desenvolvendo dessa forma. A gente tem 2 eventos anuais no estúdio que a gente sempre faz, que é uma tarde de aperfeiçoamento, que a gente chama, que é uma tarde de workshop, e a gente convida preletores de artes diversas, né, músicos, ou um professor de música, de teatro, de dança contemporânea. Tem um amigo meu que é de Dom Pedrito, que, enfim, dançou fez curso com a Eva Chu, trabalhou com o Estúdio do Corpo em Novo Hamburgo. Então, a gente convida pessoas diversas assim para trazer essas vivências no meio do ano. E aí é para os alunos e também é para a comunidade em geral. Então, geralmente, o nosso evento circula aí umas cento e poucas pessoas nesse evento, que é uma tarde.
E a galera vem uma galera de Camaquã, já veio galera de, enfim, Capão do Leão, Novo Hamburgo, de toda a região, assim, sul, né? E é bem bacana essa troca que a gente tem com eles também, dos fazeres deles nas cidades, enfim. E aí tem o espetáculo artístico no final do ano, que é a produção dos alunos e professores, né? Que é justamente mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido, o crescimento técnico, artístico desses alunos, enfim. E aí se desenvolve, então, a partir da temática que a gente vem pesquisando. O David já falou de Rio Grande. Rio Grande sempre tá, né? Ah, que legal, que legal. Eu ia perguntar por que ele botou Rio Grande. Massa. Olha só, e Mari, me diz uma coisa, a outra questão que surgiu na tua fala foi a questão de tu ter dito que não é do teu perfil, o teu perfil não se enquadra na ideia de festival, né? Que eu entendo totalmente, acho que a gente tem, é isso, todo mundo tem perfis múltiplos, né? E tem Sim, espaço para todo mundo. Eu acho que isso na tua fala sim. está muito claro e é muito. ah, é muito concreto ali para ti. Mas me diz, os festivais, eles sempre são uma espécie de chamariz, assim, para quem tem um estúdio, uma escola de dança. A tua escola de dança vai a festivais? Se ela não vai, como que ela tem sobrevivido fora desse circuito? Pois é. Então, a gente, desde o início, que abriu, assim, em 2013, em 2012, na verdade, a gente começou a trabalhar com as redes sociais, né? Com as redes sociais. Então, sempre foi um caráter muito nosso, assim, de trabalhar com as redes, de divulgar o que a gente faz, de divulgar a nossa rotina, o nosso fazer, enfim. E as pessoas vieram muito daí, começaram a conhecer e de falar um para o outro, e de conhecer, e de ir ficando, e ficando, e ficando, e ficando. Então, realmente, o nosso perfil é mais artístico no sentido de que, para mim, o festival ele tem um caráter mais comercial, né? É uma dança mais comercial. Isso, não dizendo que é ruim, pelo contrário, eu admiro quem tem esse perfil, acho que é bacana, acho que a dança tem que estar em todos os lugares, né? Todos os Uhum. lugares tem que estar fomentando, mas eu acredito nesse perfil mais comercial. Então, eu acredito nesse perfil comercial para os festivais, porque justamente tem critério, né? O festival tem critério, o festival tem justamente os jurados que vão julgar baseados nos critérios, enfim, tem que mostrar a técnica específica do gênero específico que está desenvolvendo e tudo mais. E para apresentações, nós já até fomos em algumas mostras, assim, mas a competição em si é que eu não gosto muito de fomentar, assim. Não porque acredito que isso faça mal, mas é mais por um perfil meu mesmo. Sou super ansiosa, nervosa, então acho que essa questão de competição não é um perfil para mim. Assim, eu prefiro justamente levar a arte de outras formas, essa intermedialidade mesmo que a gente trabalha hoje, e tem vídeo, e tem proposta, e tem o espetáculo. Os alunos, eles realmente gostam muito do nosso espetáculo, de participar do nosso espetáculo. Nós, assim, ali, toda a vivência que eles têm ali, nós sempre tentamos e temos conseguido durante esse tempo todo ter uma relação muito próxima e afetuosa. Então, eles realmente se relacionam ali entre eles ficam amigos uns dos outros, eles conhecem as histórias, as vivências uns dos outros. Legal. Se estabelece uma rede mesmo, assim, artística, onde um incentiva o outro. Nós jamais tivemos, assim, casos de ter que conter alguma tensão, assim, ou de achar que um está querendo se destacar e dar uma diminuída no outro, que às vezes é normal, porque meio artístico também tem ego, né? Isso é coisa que Quando acontece. tem juntamento de gente, é assim. A gente Exato, exato. é na É dança, normal. juntou gente vai dar. Aham, aham. É, mas a gente sempre tenta justamente desmistificar isso, né? Mulheres que apoiam mulheres, porque é um ambiente muito feminino, então mulheres que apoiam mulheres, que incentivam mulheres, que dizem que a outra tá linda, maravilhosa, fazendo aquilo ali, que se errou vai conseguir. Então tem todo esse caráter assim de Que legal. relacionamento mesmo, de afeto e relacionamento. E aí os espetáculos que são, enfim, eu gosto muito de trazer para eles que eles saibam o que eles estão fazendo, assim, que eles tenham consciência daquilo que fazem. A gente tem, de vez em quando, oficinas de história da dança, aí a gente fala lá sobre os primórdios da história da dança, a gente vai lá e faz toda aquela questão, falamos sobre nomenclaturas, então eu gosto que eles saibam o que eles fazem, o que eles estudam no corpo, né? Porque eles estão Uhum. estudando o corpo, estão estudando a técnica, enfim. Então acredito que seja justamente por tudo isso, por esse perfil, que esse público tem se cativado e tem ficado.
Que legal. Então vamos aproveitar e vamos pedir para. Eu vou pedir para depois a Júlia botar nos comentários ali a página. Eu tô com a página do estúdio aqui, o Zinra Estúdio de Dança no Facebook, Ah, aberta aqui. Tem legal. várias coisas de vídeos e fotos, inclusive está falando já da reabertura do espaço recente agora, né, Sim, Mari? sim, é semana passada. A gente está estudando ainda, né? A gente ainda está estudando essa volta. Hoje as aulas foram online, mas a gente está estudando justamente essa questão de redução de turmas, né, super reduzidas, com espaçamento, com a limpeza necessária. E também a gente está estudando nessa relação de tempo reduzido também, enfim, todo um estudo junto às leis para saber se está tudo certinho, o tempo que a gente está em bandeira laranja, toda essa questão, né? Mas a página do Instagram mesmo, a gente tem colocado bastante conteúdo bacana, que foi uma ideia bacana assim de transformar essa relação entre os alunos, né? E também outras pessoas que seguem e acompanham, interagem, pessoas do Brasil todo, assim. E então essa relação no Instagram mesmo é bem forte, assim, das coisas que a gente vai colocando. Tu consegue ter relação com outros estúdios com perfil parecido com o teu em outros lugares do Sim, Brasil? a gente até, eu gosto bastante, assim, do perfil de algumas pessoas, e a Âmbar mesmo é bem bacana, assim, tem uma ideia interessante, né, que é associada à Ana Botafogo também, é bem legal, assim, o trabalho que eles desenvolvem. É, tem também a Anacan, que eu acho bacanérrimo, assim, o espaço, a ideia de várias coisas acontecendo, assim, em muitos momentos, mas o nosso ali mesmo, a nossa ideia, desde quando a gente foi abrir o espaço, foi de transformar aquele espaço como pequenos espaços europeus, assim, onde se vê aquela portinha de um prédio, não parece que não existe nada, e quando tu abre lá no último andar existe alguma coisa, né? Então foi essa Aham. ideia de espaço pequeno, de micro, para justamente a aproximação das pessoas e aquele espaço de vivência artística, assim, de é a minha casa, é um pedaço da minha casa, estou à vontade aqui, que é muito o que o pessoal faz, assim, chega lá e às vezes fica, vai da escola e fica direto até a hora da aula. Verdade. Eu lembro que eu fiz uma visita ao estúdio. Acho que vocês tinham. Sim, Não me lembro se vocês tinham recém-inaugurado, fazia talvez um ano, no isso, acho que faz máximo. um ano. E foi essa sensação que eu tive mesmo, assim, de estar entrando num mundinho outro, né? Que chega lá e. Gente, mas tem tudo. E aqui, né? É que é isso, né? Pra gente da dança, um espaço vazio é um espaço É, cheio. exatamente, é verdade. Ai, mas que bom que deu essa impressão que a gente queria passar. Sim, sim. E sempre quando é interessante, né? Porque a gente é uma rua que se passa bastante, né? Principalmente quando tu tá de carro, a gente passa bastante naquela rua. Eu sempre olho para aquela pro logotipo, pensar, ali tem um estúdio, ali tem um mundo, ali tem uma, né, tem É vida ali, uma verdade. vida que acontece É de um forma artística universo, né, e Xanda? tal. É, a, vamos dar um olá para as pessoas que estão entrando aqui. A Júlia disse A que o meu Antonella, filha da Antônia esposo. Caringe. Isso, a Antonella entrou aqui, colocou âmbar, um coraçãozinho, que legal. Oi, É Antonella, tudo bem? bacana. Júlia Santos Azevedo, talvez seja tua aluna. Derliage, os Também. espetáculos são sensacionais, muito inspiradores. Nós já vamos falar sobre os espetáculos, porque até o David colocou ali, fala do palco. Mariana é gigante no palco. O David é suspeito. O David é suspeito, mas imagina, né? E a Júlia coloca muito legais, muito boas as reflexões. Tô com um caderninho aqui. Ai, que Que bom, legal, Júlia. que legal. Eu quero voltar ainda para esse papo sobre a história da dança, mas vamos falar um pouquinho sobre os espetáculos, então. Vamos entrar, né? Já que o pessoal tá pedindo para a gente falar. Falar um pouquinho dos espetáculos, e falar de ti também como bailarina. Como é que tá isso? Pois é, sabe, Xanda, que eu tive vários surtos criativos, assim, né? De não conseguir dormir, porque ficava criando coisas. É uma necessidade, acho que a gente parou, né? Então, uma necessidade, assim, de criar, de produzir, que começou a realmente afetar, né, o cotidiano. E aí isso foi tudo para o online, né? Os alunos todos foram sentindo isso, porque eu criava inúmeras coisas e os coitados aqui tinham que se virar para ir junto na viagem, né? E Uhum. os espetáculos, assim,
Tu queres que eu fale um pouco dos espetáculos do que a gente produziu antes, período Covid, ou como está esse pensamento agora? Vamos falar agora, então. Eu acho que tu já está entrando nessa vibe. Vamos lá. Tá. Então é o seguinte, agora sim a gente já criou temática, a gente já está pensando em tudo para que quando for possível, né? A gente já está projetando, já está pesquisando com calma, com tempo, para Sim, quando a coisa melhorar, né? Enfim, esperando muito que melhore, assim, né? Torcendo muito e com muita responsabilidade também, para que tudo melhore com consciência, né, de que a situação não está fácil, de que é realidade, né? A pandemia é uma realidade, que se precisa muito ter essa consciência para que a coisa funcione melhor para todo mundo, né? Mas as aulas nós fizemos durante todo esse tempo, as coisas todas fecharam no 19 de março, né? Eu lembro que as escolas privadas, o Santa Mônica mesmo fechou 19 de março, e nós também paramos 19 de março. Quando as escolas privadas uhum, fecharam, as redes de escola de dança também foram fechando, a gente foi conversando, foi discutindo e foi fechando também. E aí, então, 19 de março a gente parou, na outra semana a gente já começou com as aulas online. Então foi rápido, foi na hora, assim, essa mutação. E aí, primeiramente, eu fiz um produto de composições de aulas gravadas, né, como se fossem módulos, assim, que eles pudessem ir acessando. uhum. E a gente se reunia no horário específico da aula. Nós temos muitas turmas adultas e teen também, né? Então, além das turmas de crianças, nós temos muitos adultos ali que dançam também. Uhum. Então, a gente fez esse primeiro formato. E a gente sentiu que a cada 2 meses, mais ou menos, porque nós ficamos 6 meses, né, completamente online, a cada 2 meses, mais ou menos, era necessário essa reformulação, assim, de trazer uma novidade para que os alunos reanimassem, assim, porque é um período muito down, né? Muito difícil, assim, de isolamento e tudo mais. E para o artista, né? Para o bailarino, é complicado, assim. A gente sente no corpo, né? A necessidade de estar em cena, nem que seja na sala de aula. É o nosso momento, né? Aquele momento de suar, de se entregar. E, Sim. enfim. E aí os alunos lá mandando vídeos antigos, dançando, morrendo de saudade, aquela coisa toda. Mas foi muito bacana, assim, porque os alunos tiveram uma resposta imediata, muito legal, estavam ali nas horas das aulas, se mantiveram fazendo as atividades. Nós tivemos pouquíssimas baixas, assim, os alunos se mantiveram Ai, que bom. no quadro geral, se mantiveram. E é muito interessante a gente pensar justamente isso, até num curso que eu fiz nesse período de pandemia, que eu fiz o curso de jazz profissional com o Gealex, com o Grupo Raça, a gente discutiu um pouco isso sobre a questão dos laços que a gente cria, né, como artista com os nossos alunos, com os nossos clientes, né, quando a gente pensa assim que a gente é o dono do espaço e precisa dos clientes para que o nosso espaço exista. Então, como foi, assim, ficou clara a nossa relação com os nossos alunos, com aqueles que consomem o que a gente faz. Então, Uhum. quem tinha essa relação se manteve, né, conseguiu manter o espaço, conseguiu manter o trabalho, e quem não tinha essa relação muito clara não teve essa mesma resposta, né, no caso. Então foi muito bacana de pensar isso. Então a gente foi reformulando a cada 2 meses. Aí a gente fez o desafio da bailarina no Instagram, que era elas pegarem fotos bailarinísticas em casa e desenvolverem as suas. E elas surpreenderam, foram incríveis, assim, todas fizeram. E fotos maravilhosas, alongadíssimas, fotos de Pinterest, assim. E Aham, que aí legal. arrasaram, assim, teve um super engajamento. E dentro disso, depois a gente fez com as crianças, a gente constantemente fazia gincana, mandava mimo. A Eunice mesmo costurou máscara personalizada para mandar para elas, para manter aquela relação também de o físico, né? De chegar na casa delas algo para elas que nós fizemos. Que E legal. chá da bailarina, enfim, foram muitos trabalhos orientados assim, justamente pedagogicamente, didaticamente pela mãe, para que a gente conseguisse conservar as meninas na atividade e fazendo e com ânimo de fazer, né? Porque muitas das mães vinham nos falando justamente que as crianças já estavam ficando depressivas, irritadas em casa, Sim. e o quanto a dança virou um evento dentro de casa, assim, dos próprios pais, né? De quererem que aquele momento acontecesse. Então foi muito Uhum. bacana, assim, foi uma relação com a casa, né? Foi uma relação com a família.
Então colocou todo mundo dentro da sala de aula, né? Colocou a família dentro da sala de aula. Eu vou colocar aqui o carregador, porque senão daqui a Mari, pouco. eu vou ter que fechar essa aqui, porque a gente já está em 30 segundos e eu vou abrir outra. E aí Tá. tem dois comentários da Eunice, que eu vou pedir para ela colocar para a gente. Copia e cola, Eunice. Na próxima live, ou deixa eu ver, não vai dar tempo de ler agora, já vai fechar. E tem um do David também, que fala da técnica dos bailarinos. Eu vou Ah, então fechar aqui e a gente já fala de novo.